Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início aqui ao nosso webinar de cibersegurança aí, o famoso GTI, né, o Threat Intelligence. Então, vamos falar hoje com vocês aí sobre um pouco de como aprimorar ferramentas aí dentro da cybersecurity para melhorar o desempenho aí dentro da sua parte de infraestrutura. Então, como eu disse anteriormente, esse webinar vai estar sendo gravado. Caso vocês queiram compartilhar o link com alguém aí também, pode estar disponibilizando o link da Meet para o pessoal ir entrando aí, a gente vai aceitando conforme vão chegando os pedidos aí de participação. E ao final disso, a gente também vai disponibilizar o link da gravação, caso vocês assistam, entendam algo e faça sentido aí ser compartilhado, a gente também vai disponibilizar esse link da gravação. E ao término também a gente vai abrir aí para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira levantar algum ponto, queira tirar alguma dúvida com os especialistas. Então, agradeço aí a disponibilidade de todos em estar participando, são todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho da Serve Informação de início, apresentar um pouco da nossa empresa. Acho que quem está apresentando pode passar isso. Hoje a Serve Informação é um partner Google. A gente atua no Brasil no processo de nacionalização de ambiente, ficamos responsáveis ali pelo faturamento dos clientes aí através de boleto bancário, emissão de nota fiscal mensal. Mas o mais importante, além do faturamento, é o acompanhamento que a gente presta aos clientes no dia a dia. Então, esse acompanhamento vai desde um monitoramento ativo do consumo, para identificar picos de consumo, garantir que o cliente ele se mantenha saudável dentro do ambiente, dentro da jornada do ecossistema de Google Cloud, mas também apoio e suporte em melhores práticas, dúvidas, otimizações, melhora de desempenho, aprimoramento na parte de segurança. Então, o parceiro ele vem trazer a vivência das ferramentas do Google para dentro do cliente, aproximar cada vez mais o cliente do Google. Hoje a Serve é um parceiro que a gente atua no mercado Latam, é uma empresa que já tem mais de 25 anos no mercado, em parceria com o Google. Hoje a gente já está há mais de 15 anos e dentro desses 15 anos alcançamos o nível de parceiro Premier, que é o parceiro de mais alto nível dentro da escala do Google. É um parceiro realmente que tem as certificações necessárias para trazer esse apoio e todo o acompanhamento do cliente com a validação. Então, hoje a gente está aí no mercado Latam, estamos em forte expansão aí também. A gente tem aí todos esses países que a gente atua, a gente pode dizer ali que desde do sul dos Estados Unidos ali, a gente consegue atender a todos os países do mercado Latam. E falando um pouco das nossas certificações, acho que, obviamente, a gente é partner Google em todas as ferramentas, né? Então, passando aí dentro do ecossistema de Google Cloud, a gente tem as ferramentas de Google Maps, e aí também envolve a parte de dados, segurança, inteligência artificial, tem crescido muito aí nos últimos anos. A gente tem desenvolvido bons cases aí com a parte de IA, e também na parte de infraestrutura. Além disso, também somos parceiros Google para as ferramentas colaborativas de Google Workspace e Chrome Enterprise, e além disso temos algumas ferramentas e algumas parcerias que a gente também trabalha aí com os players no mercado, tá? Aí estão algumas das nossas certificações. Hoje somos o parceiro com o maior número de certificações. Então, a gente viu ali no primeiro slide que a gente hoje já conta com mais de 400 colaboradores. Podemos dizer que mais da metade desses colaboradores atuam na parte de técnica, né? E a parte de atendimento ao cliente mais voltado ao técnico, e possuem certificações. Nossas certificações aí vão de todas as especializações dentro do Google. Já ganhamos por diversos anos aí como parceiro do ano do Google no mercado Latam. Então, hoje a gente consegue apoiar o cliente
independente da frente que ele quer trabalhar. Então, hoje temos equipes especialistas para a parte de infraestrutura, equipes especialistas para a parte de dados, para a parte de inteligência artificial, para a parte de segurança, e também na parte de desenvolvimento de novas frentes aí, e também desenvolvimento de aplicações. Então, essas são poucos das nossas certificações, a gente pode detalhar depois também, caso vocês queiram, a gente agenda com vocês em particular e ver de que forma a gente consegue trazer um especialista para estar atuando de acordo com a sua demanda. E aí, falando de cibersegurança, fomos considerados aí o parceiro do ano aí no mercado Latam, relacionado à parte de cibersegurança principalmente. Então, hoje a gente tem mais uma premiação aí para o ano de 2025. Somos os atuais parceiros do ano do Google para o mercado Latam e também na Colômbia, aí, onde tudo se iniciou dentro da nossa corporação ali, e depois expandimos, alcançamos o mercado Latam. Pode passar. Alguns dos nossos principais clientes estão espalhados aí ao longo dos anos, a gente atendeu diversos clientes, a gente colocou os nossos principais clientes aí para que vocês possam visualizar. E passando ao próximo slide, vou falar para vocês um pouco do papel do parceiro. Falei para vocês ali que temos a responsabilidade na parte de faturamento, né? Então, é a opção do pagamento via boleto bancário, com opção de nota fiscal. Existem clientes no Brasil que ainda estão no cartão de crédito. É um modelo global, porém ele não te dá todo o processo de emissão de nota fiscal ali. Você ainda tem a cobrança de IOF na sua fatura de cartão. Então, quando você vem para o console de um parceiro, você já tem a isenção de IOF, porque você nacionaliza o seu ambiente, o seu pagamento passa a ser via boleto bancário, pagamento único, uma única cobrança mensal, com a emissão de nota fiscal aí também, que traz uma facilidade para fins contábeis, né? Além disso, vocês vão contar com suporte especializado e gratuito, que aí esse suporte vai na parte de orientações, melhores práticas ali dentro do consumo, projeções de novos projetos aí onde a gente consegue entender como que vai se comportar o ambiente que você deseja trabalhar dentro do ecossistema. Então, a gente consegue te dar uma previsão de forma antecipada, montar uma calculadora, dimensionar para vocês. E todo o acompanhamento do seu consumo no dia a dia para garantir que vocês não tenham picos de consumo. Através do console do parceiro também, você não tem limite de cotas em alguns ambientes. Então, há algumas APIs que possuem algumas restrições ou alguns serviços que possuem restrições. A partir do momento que você migra para o console do parceiro, você tem um ambiente amplo, sem limitações. Isso se dá ao fato de vocês ter o acompanhamento no dia a dia. Então, o Google ele não limita mais algumas cotas dentro do ambiente do cliente. E também, ali na parte de acesso a algumas máquinas mais avançadas, ali, por exemplo, GPUs, por exemplo, só são liberadas através do console do parceiro. Entende-se que são ambientes que têm um custo maior, né? Então, o Google, ele põe por obrigação e por recomendação que o cliente, para utilizar isso, precisa de um acompanhamento. Então, isso você também só tem acesso ali através do console do parceiro. E também ali o apoio do cliente no dia a dia, até para buscar incentivos dentro do processo do Google. Então, o Google, muitas vezes, ele consegue liberar incentivos, como créditos, ou até mesmo serviços profissionais, onde o Google paga para o parceiro realizar, às vezes, algum processo que exija realmente ali uma mão na massa, a gente pode dizer assim, um desenvolvimento, trabalho de serviço profissional. Então, o Google ele também tem um programa onde ele faz a liberação desses benefícios, e aí tudo isso o cliente ele precisa que o parceiro esteja envolvido, porque o parceiro que faz toda a documentação e submete ao Google para essa liberação, tá? E também ali, para quem utiliza Google Maps, o parceiro ele tem uma tabela diferencial, onde são dados descontos que são específicos para o parceiro de Google Maps. Hoje são pouquíssimos parceiros que são
que trabalham com o Google Maps no Brasil, a Serve é um desses. Então, para quem trabalha com o Google Maps, você também tem uma tabela com custos e valores diferenciados dentro do console do parceiro. Então, a partir daqui, eu passo a palavra para o Denis e para o Vitor, que vão conduzir aí o restante do webinar. Agradeço novamente e ao término da sessão a gente abre para perguntas aí também, caso vocês queiram participar. Denis? Obrigado, Silas. Bom, como o Silas comentou aí sobre a Serve Informação e sobre a parte comercial, a gente tem, assim como a parte comercial, a gente tem uma frente técnica bastante robusta dentro da Serve Informação, tá? Eu estou aqui como a frente da parte técnica da Serve Informação no Brasil, então, sobre análise dos projetos, entendimento do ambiente, levantamento de requisitos, a gente tem uma equipe bastante consolidada e certificada nas diversas soluções, desde infraestrutura, dados, inteligência artificial e segurança, que é o nosso caso, assim como uma equipe de implementação também direcionada aos projetos. E neste momento a gente tem um deles acompanhando a gente aqui, que é o Victor, é um engenheiro especialista em cybersecurity na Serve Informação, tá? Ele vai conduzir a parte técnica nesse momento de segurança, e qualquer dúvida a gente pode, sobre o contexto, sobre o conteúdo que a gente está apresentando, a gente vai abrir no final para algumas questões. Se houverem dúvidas pontuais, a gente pode responder ali pelo chat, mandar uma mensagenzinha, e vamos seguir por aqui, então. Obrigado. Victor? Pronto, então, bom dia, pessoal. Aqui aprofundando um pouco mais no tema, vamos conversar um pouco sobre a gerência de cibersegurança. Aqui temos realmente um time que está muito capacitado e preparado para oferecer os serviços de acompanhamento e implantação das ferramentas de cibersegurança da Google. Sim, então nós temos aí várias certificações que vão desde algumas que estão focadas no Google, como outras que são um pouco mais para a indústria no geral, como a ISO 27001, para ethical hacking, sim, e somos uma gerência que está sempre evoluindo e se preparando para outras ferramentas e o futuro, nesse campo que sempre está também em constante mudança e evolução. Então, aqui é importante também que Google oferece ferramentas e serviços que se adaptam às necessidades do cliente. Então, ali, se vocês têm uma necessidade que está vinculada a alguma lei, algum standard que seja local ou internacional, se vocês têm algum, por exemplo, para cumprir com clientes americanos, com o IPA, ou, como eu mencionei, com ISO 27001, com leis de proteção de dados, realmente temos ferramentas e serviços que vão ajudar vocês a cumprir com isso, e também tem uma visibilidade para ver se tem algum ponto para melhorar, sim? Então, aqui vemos um pouco as ferramentas que temos nas diferentes fases na cibersegurança. Cibersegurança é um processo que tem várias fases, tanto fases proativas, fases reativas, fases de detecção. E aqui vocês veem um pouco o catálogo que tem no Google. Então, vamos pular um pouco para avançar com a ferramenta principal de hoje, que é Google Threat Intelligence. Então, primeiramente, o que é Threat Intelligence? É uma inteligência de ameaças que basicamente significa que é uma base de conhecimento, base de contexto que nós podemos ter frente às ameaças. Então, a ideia aqui é que nós consigamos ter uns protocolos, processos, serviços que vamos aplicar na nossa organização para que quando uma ameaça já esteja dentro do nosso ambiente, não faça um impacto tão grande como se nós não tivéssemos nos preparado. Então, aqui temos um exemplo um pouco mais gráfico, onde temos uma ameaça natural, que seria um furacão, e a inteligência seria, por exemplo, saber por onde que ele está, quais os graus, as polegadas que ele tem, qual é a ação que nós temos para fazer quando o furacão chegar. E aí temos as necessidades também que eu preciso saber aonde que ele vai, não só onde ele vai estar no momento,
precisamos saber quando que ele vai aparecer aqui, qual vai ser o impacto, vai ser muito alto ou vai ser baixo, quanta chuva vai vir com ele, que quer dizer se tem algum efeito secundário, algo a mais que vai aparecer com o furacão. E muito importante aqui o que preciso fazer para me preparar, sim? Então quais são os protocolos que eu vou seguir para que quando o furacão chegar não vamos ter um impacto tão alto. Então aqui vemos também outras ferramentas do Google que são agnósticas, ou seja, não precisamos estar necessariamente na GCP ao 100%, senão que se tivermos alguns recursos no AWS, Azure, on-premise, também tem como dar um controle para esses recursos, sim? Então, uma das ferramentas que é agnóstica é o Security Command Center Enterprise. Security Command Center Enterprise é um CNAPP, que é uma ferramenta que está especializada para dar proteção a ambientes cloud. Sim, então, como vocês conseguem ver aqui nós conseguimos dar esses controles de segurança para as 3 nuvens principais, AWS, GCP e Azure. E então, o que nós temos com Security Command Center? Nós temos uma capacidade para ter uma visibilidade de todas as vulnerabilidades, configurações erradas que nós podemos ter feito nos nossos ambientes, e também temos uma pequena instância, uma instância limitada que vai estar dentro do pacote do Google SecOps, que é uma ferramenta que combina um SIEM e um SOAR. Então, temos como 2 ferramentas num pacote só. Então, aí também é uma ferramenta interessante que poderíamos compartilhar com vocês em outro momento. Então, voltando para Google Threat Intelligence, aqui temos uma combinação de 3 fontes de informações de ameaças. Primeiramente está Mandiant, que é uma empresa que estava dedicada a fazer esse tipo de ferramentas de Threat Intelligence. Também fazia resposta para incidentes, e faz um ano, mais ou menos, Google fez a adquisição da companhia, da empresa, então aí toda a experiência que eles tinham, os expertos que eles tinham também vieram para Google. E daí temos também as informações do Vírus Total, que é uma ferramenta que eu acho que a maioria conhecemos, que é usada para pesquisar se algum arquivo, algum endereço IP tem algum vínculo com um ator, com malware, sim? E daí temos também a experiência e o conhecimento da Google, que através de todas as ferramentas que eles têm, como Gmail, YouTube, e também com GCP, com os clientes, eles vão adquirindo informações sobre ameaças, e aí Google Threat Intelligence combina essas 3 fontes para oferecer uma plataforma só. Então, aí, Vírus Total, eles nos ajuda para entender o que é que estamos vendo como ameaça e como funciona. Daí temos para Mandiant quem é e por que o fazem, quer dizer, quais são esses atores de ameaça que poderiam estar interessados em me atacar e qual a motivação deles, pode ser financeira, pode ser simplesmente por destruição. E onde está e quando ocorreu? Aí é quando entra Google. Então, ali temos várias camadas da internet que talvez nós não temos visibilidade e Google sim tem. E aí é quando eles vão nos ajudar para ver se temos algum ator de ameaça que está planejando nos atacar. É importante também ver aqui que Google está realmente como um líder nesse tipo de ferramentas, sim? E isso é porque tem uma base de experiência e operações que ocorrem o tempo inteiro. Temos mais de 200.000 horas respondendo ataques por ano, os investigadores que vieram da Mandiant. Então, todas esses componentes e operações fizeram que Google Threat Intelligence seja hoje um dos líderes das ferramentas de inteligência de ameaças. E aqui temos as 3 ferramentas ou as 3 funções principais do Google Threat Intelligence, que já vamos ver com um pouco mais de detalhe e na demo também. Digital Threat Monitoring, que é para ver ameaças na internet. Attack Surface Management, que é para ter um conhecimento, uma visibilidade do nosso inventário e as vulnerabilidades. E também temos as chamadas na API, que são usadas para integrar Google Threat Intelligence com outras ferramentas de segurança. Então, passando para Attack Surface Management, aqui o que temos é uma visibilidade completa
de todos nossos recursos ativos que estejam publicados no domínio, e dessa forma nós vamos conseguir também ver quais são as vulnerabilidades que eles têm. Aqui é importante, como estava mencionando, que essa ferramenta é totalmente agnóstica, então não quer dizer que vocês precisam estar na GCP para usar essa função. E aí, como funciona? Nós temos o Threat Intelligence, que seria toda essa base de conhecimento que vai ser aplicada para os ativos que estão sendo avaliados, e finalmente vamos ter uma quantidade, uma lista de riscos que nós vamos poder usar para criar um plano de mitigação. E aqui vemos alguns dos exemplos de tipos de ativos e recursos que o ISM pode descobrir. Então, aqui vemos que realmente está muito independente do Google, sim? Então, aí temos alguns ativos da AWS, Azure, GitHub, sim? Então, temos a capacidade de descobrir todo tipo de ativos. Bom, aqui a gente vai apresentar um caso de uso, onde a gente consegue ver alguns desses detalhes que o Victor acabou de apresentar do Attack Surface Management do Google Cloud, né? Nesse caso aqui, a ideia de utilizar como abreviação SM, né, para resolver problemas críticos de visibilidade para grandes empresas, né? Nesse caso aqui, a gente colocou uma empresa de varejo. Então, a gente está tentando aplicar aqui à frente de negócios. Essa empresa ela tem vasta presença digital, como website, aplicativos móveis, APIs, entre outros. E precisa entender e acompanhar como esses ativos estão expostos na internet. Então, através disso, com toda essa exposição, acaba se criando certos pontos cegos que os atacantes conseguem identificar e acabam explorando isso, né? Então, com o Attack Surface Management, a gente consegue aplicar e configurando de modo adequado, em todo o contexto que a gente acabou de ver com o Victor, a empresa ganha um inventário de forma completa e automatizada também desses ativos externos, tá? Desde aplicações na nuvem, multi-cloud, até infraestrutura local, se for o caso da aplicação da empresa, né? A ferramenta em si, a solução em si, não apenas vai mapear esses ativos, mas também identificar as tecnologias que estão em execução e as vulnerabilidades presentes nos ataques em si, tá? Isso vai permitir maior visibilidade, automatização através desse inventário e priorizar principalmente aí os riscos como fator-chave, corrigindo as falhas mais críticas e de forma proativa acaba fortalecendo o que a gente chama dentro de cybersecurity como Postman Security, né? A postura de segurança frente a esses ataques em si. E através do Attack Surface Management, a gente consegue integrar com outras soluções também, que o Victor vai expor aqui com o Digital Threat Monitoring. Pronto, então o Digital Threat Monitoring, como eu estava mencionando anteriormente, vai ser uma função que vai permitir que nós tenhamos uma visibilidade completa na web, sim? Aí temos 3 camadas da web. Temos a Open Web, onde normalmente nós estamos, por exemplo, YouTube, Facebook, rede social, sim? Aí temos todas essas websites. Daí temos o Deep Web, que são websites onde tem algum controle de acesso, onde normalmente nós não conseguimos entrar. E daí tem a Dark Web, que é essa web onde muitos ataques, muitos ataques são planejados, tem venda de informações filtradas, sim, e normalmente nós como usuários, como pessoas que estão simplesmente cumprindo com as leis, não temos essa visibilidade nessas mídias. Então, ali é onde entra o Google Threat Intelligence e vai nos oferecer essa visibilidade de forma segura para que nós consigamos ver se alguém está tentando vender nossas informações ou simplesmente filtrar elas. Sim, e dessa forma nós vamos conseguir ter um processo de antecipação
para que, se ocorrer algo com essas informações, nós já vamos estar preparados. E isso é muito importante porque, logicamente, a marca e a identidade são uns aspectos de qualquer organização que são muito importantes. Se nós não temos uma boa reputação, os clientes não vão querer fazer negócio conosco, também os parceiros. Sim, então é importante proteger nossa marca, nossa reputação, para conseguir que o negócio continue funcionando de maneira correta. E aí, como funciona o Digital Threat Monitoring? Tem uns monitores que o que vão fazer é recoletar documentação dessas 3 camadas da web que vimos há pouco, vai extrair essas informações e classificar elas para ver se são relevantes para a nossa organização. E a partir disso vai criar umas alertas que vão ser ativas quando isso for algo que está fazendo um match com os monitores que criamos. E quando tivermos essas alertas, elas vão ser armazenadas no nosso ambiente para que nós consigamos ver quais informações foram filtradas, onde foram filtradas e quem filtrou elas. Neste caso de uso do Digital Threat Monitoring, a gente consegue ilustrar como a gente pode utilizar a solução e auxiliar, neste caso aqui, uma instituição financeira, de forma global, né, a se proteger contra ameaças. Nesse caso aqui, como bancos e instituições financeiras, como todo mundo sabe, são sempre alvos muito direcionados, né, são alvos bastante constantes aí dentro do mundo de cyberataques. E geralmente buscam, né, os atacantes geralmente buscam roubar dados de clientes, fraudar transações, e também, em alguns momentos mais direcionados e planejados, a gente conhece também, em alguns casos, como prejudicar a própria reputação da empresa, não necessariamente só com roubos e fraudes, mas também para denegrir o nome, né, entre outros riscos também que a gente tem aí pelo mercado. Bom, o Digital Threat Monitoring oferece uma vigilância, né, visualização, uma vigilância bastante abrangente de forma na rede global, no caso da internet. Isso vai além da web comum, o que a gente usa e trabalha no nosso dia a dia, mas também para monitorar aqueles aspectos que a gente não tem visualização direta dentro da Deep Web e da Dark Web. E ali é onde muitas dessas atividades ilícitas acabam acontecendo, né? O Digital Threat Monitoring vai atuar como um sistema de alerta preventivo, né? Identificar menções à empresa, à instituição em si, os dados de clientes, e até mesmo entender, em certos casos, planos de ataques que foram trabalhados direcionados para essa empresa, né, para as empresas em si. Então, isso vai permitir, né, o DTM vai permitir, de forma bem configurada e trabalhada, resposta muito rápida e eficaz, que é crucial para prevenir essas perdas, né, perda de dados, de informações, nesse caso financeiras aqui, e auxiliando com todas as demais soluções a proteger os dados e também manter a confiança do próprio nome da empresa e, consequentemente, também confianças em cima dos clientes. E aí você tem uma camada toda que vai manter essa integridade da instituição e do próprio serviço. Perfeito. Então, agora passando para a última função principal, que é o uso da API. Aqui o que estamos procurando é integrar o Google Threat Intelligence com outras ferramentas de segurança. Então, por exemplo, se vocês têm um CIEM, onde vocês não têm essa capacidade de ver se quando algum evento realmente está relacionado com malware ou com um ator de ameaças, aí o Google Threat Intelligence vai entrar para fazer essa verificação. Então, por exemplo, se vocês têm um evento de algum servidor, algum endpoint que ingressou em algum domínio, que pode ser, por exemplo, da China, não todos os domínios da China têm malware ou são usados para atacar. Então, ali, quem vai verificar isso é o Google Threat Intelligence. Vocês conseguem
através da API, enviar essas informações para o Google Threat Intelligence. GTI vai fazer essa verificação e daí vai enviar a resposta para o CIEM para que vocês consigam continuar com seu processo de resposta a incidentes. Sim? Então, a API é usada para isso, para consumir as bases de dados que o GTI tem para melhorar o seu processo de resposta a incidentes com outras ferramentas. Nesse caso, em relação à integração das APIs do Google Threat Intelligence em relação às ferramentas que a gente pode ter, mesmo legadas, mas aplicadas, direcionadas às soluções que a gente trabalha com a parte de frente do nosso negócio, a gente tem aqui um centro de operações de segurança, né? E aqui a gente vai demonstrar como as APIs, elas conseguem apoiar nesses alertas de segurança. Todos esses casos de uso que a gente está vendo, e alguns detalhes, por mais que a gente esteja passando de forma rápida aqui, alguns pontos, a gente vai ver a seguir em uma demonstração, tá? Então, continuando nesse cenário aqui, a gente tem analistas, que como a gente sabe, geralmente os analistas sofrem, são disparados diversos alertas, e muitos desses alertas, de certa forma, são genéricos, né? Então, não é possível identificar aí realmente quais são alertas críticos em todos os casos. Então, as APIs do Google Threat Intelligence, se forem bem aplicadas, elas vão resolver esse problema e fornecer, de certa forma, um turbo de inteligência para a identificação dos alertas críticos, né? Quando a gente integra as APIs, assim como o Victor colocou, ao CIEM ou ao SOAR em si, para automatização, a gente tem maior robustez, não só na plataforma em si, mas no serviço relacionado ao recurso humano aplicado dentro desse centro de operações. E então, cada alerta vai ser automaticamente, de certa forma, enriquecido com dados valiosos da própria solução do Google Threat Intelligence, tá? A gente vai conseguir ver algumas dessas opções aqui no cenário de demonstração, tá? Aqui eu vou pedir para o Victor fazer o compartilhamento e demonstrar, em alguns casos aqui, a ferramenta de segurança dentro do Google Cloud e como o cliente começa a trabalhar com o GTI e entender e conhecer como planejar ataques que são direcionados a ele, tá? Isso vai fornecer e entender como a gente consegue identificar tudo através da ferramenta. Victor? Perfeito. Então, aqui, já estando na plataforma, na ferramenta, nós vamos apresentar uns pequenos casos de uso também, alguns exemplos, para que vocês vejam como poderiam usar essa ferramenta para estar protegidos contra ameaças. Então, aqui vamos usar algumas informações de teste, sim, para apresentar os exemplos. Então, aí vamos começar com o Denis, com os exemplos, e aí eu vou apresentando como faríamos aqui no GTI. Bom, primeira necessidade que a gente tem aqui é exatamente essa, identificar como estão planejando ataques direcionados às empresas. Sim, então aqui, por exemplo, nós temos uma função que se chama perfil de ameaças. O perfil de ameaças é basicamente onde nós podemos configurar algumas informações importantes da nossa empresa, como, por exemplo, onde é que ela está, ou seja, a localização, qual a indústria onde essa empresa está funcionando, para que nós consigamos ter esse mapa aqui. Esse mapa, que é o mapa de ameaças, é para que nós consigamos ver quais são esses atores de ameaça que poderiam estar interessados em nos atacar, sim? Então, aqui temos duas formas de qualificar eles. Temos a relevância, ou seja, que tão perto está das configurações que fizemos, e quanto recente ele é, quando foi a última vez que esse ator de ameaças apareceu e fez algum ataque ou teve alguma operação vinculada com ele, sim? Então, aqui temos alguns atores.
E aqui podemos ver também a lista, onde temos todos esses atores que estamos vendo no mapa. E o interessante é que nós temos uma visibilidade completa do ator. Sim? Então, por exemplo, vamos ingressar nesse ator aqui para ver algumas informações dele. Então, por exemplo, vemos que esse ator está baseado no Brasil. A primeira vez que ele foi visto foi em 2023, a última vez foi há um mês, mais ou menos. Aqui vemos um pouco também de informações como a descrição geral dele. Podemos ver também, como estava mencionando nos slides aqui, a motivação. Qual a motivação desse ator de ameaças? É simplesmente ganhar dinheiro com os ataques. E aqui vemos também quais são esses países ou regiões que ele está atacando. Então, nessa demo, nós configuramos o Brasil como localização para o perfil. Então, é por isso que aqui está sendo relacionado. Então, é um atacante local que ataca empresas brasileiras. E aqui também vemos as indústrias onde nossa empresa está funcionando. Nesse caso, nós colocamos tecnologia. Então, aqui nós conseguimos ver por que esse ator poderia ser relevante para nós. Outras informações importantes são os tipos de malware e os tipos de ferramentas que o ator usa. Então, por exemplo, aqui temos estes malwares aqui, as ferramentas de AutoIT, WinRAR, para fazer os ataques. E aqui temos também a capacidade de ver alguns reportes que estejam relacionados com esse ator de ameaças. E outra informação importante nessa primeira tela é como vai associando o malware e as ferramentas com esse ator. Então, aqui nós conseguimos ver como ele foi evoluindo, vendo como ele começou a adicionar outras ferramentas, outros malwares, e dessa forma também nós conseguimos ter um plano ou ter uma forma de planejar como ele vai evoluir e como nos proteger dessas ferramentas que ele poderia estar usando mais para frente no futuro. E também temos aqui as informações dos IOCs, os indicadores de compromisso. Então, aqui temos os arquivos, as URLs, os domínios e endereços IP que estão vinculados com esse setor de ameaças. E isso vai servir para que nós consigamos, por exemplo, caso nós não tivermos integrado o GTI, podemos pegar essas listas, essas informações e colocar, por exemplo, no firewall os endereços IP desse ator de ameaças para que ele não consiga se comunicar conosco. E também temos aqui, importante, a matriz Mitre Attack, onde nós podemos ver de uma forma um pouco mais gráfica quais são essas técnicas, táticas e procedimentos que o ator de ameaças usa para atacar as organizações. É muito bom ter essas informações, mas também conseguimos pesquisar de forma manual. Por exemplo, aqui está o componente do vírus total, então nós conseguimos pesquisar assim dessa forma os IOCs, colocar os elementos aqui dentro do menu para obter as informações, mas também conseguimos fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, que vai ser, ou seria melhor, nas nossas operações, e conseguimos fazer isso colocando aqui com um comando. Aqui, por exemplo, esse comando que está fazendo é que estamos procurando campanhas de phishing que estejam vinculadas com o ator UNC 5176, que foi o que vimos agora, o ator baseado no Brasil, que tenham um score de 70, ou seja, que é muito confiável que essa campanha de phishing é real e que foi vista desde o 1º de novembro de 2024. Sim? Então, temos a capacidade de pesquisar dessa forma e também temos o perfil de ameaças que permite ter essa visibilidade um pouco mais focada na nossa empresa e nossa indústria. Então, ali podemos passar para o seguinte caso com o Denis. Victor, depois que a gente consegue identificar aí quem são esses atores, quem estão, né, planejando os ataques em si, a organização em si, para ter uma previsibilidade
consegue identificar quais são os pontos de vulnerabilidade dentro da organização, dentro dos projetos, dentro da plataforma? Claro que sim. Então, justamente como mencionávamos com Attack Surface Management, nós conseguimos ter essa visibilidade onde vamos ver, por exemplo, aqui de forma gráfica, quais são essas issues. No caso, é como o Google Threat Intelligence califica as vulnerabilidades, sim. Então, aqui temos, por exemplo, 122 vulnerabilidades, temos aqui a quantidade de entidades, que seriam os recursos e os arquivos, e os tipos de tecnologias que estão sendo utilizadas na nossa organização. Então, aqui, por exemplo, nós conseguimos entrar e ver as vulnerabilidades, vemos que estão aqui classificadas em críticas, altas, meias e baixas. E também temos aqui um listado de entidades, quer dizer, quais são esses recursos e ativos que estão públicos, que os atacantes poderiam usar para nos atacar. Temos também as tecnologias, que tecnologias nós estamos usando. Também é importante isso para ver se, por exemplo, alguma tecnologia que nós não tenhamos conhecimento esteja sendo usada, esteja sendo vinculada conosco, e dessa forma fazer um plano de ação para tirar esses vínculos com essas tecnologias. E aqui nos insights podemos ver de uma forma gráfica também onde que estão implantados nossos recursos. Então, nesse caso, para essa demo, vemos que estão em Estados Unidos e Canadá. Sim? Então, isso seria o Attack Surface Management. Aí nós conseguimos entrar e ver também com mais detalhe quais são essas vulnerabilidades, como podemos mitigar elas, passo a passo, o que tem que ser feito para que nós estejam mais presentes. E também tem como fazer integrações com ambientes cloud. Então, por exemplo, se nós temos GCP, AWS e Azure, tem como vincular eles com o nosso perfil de ASM, com a Service Account ou com uma subscrição no Azure, sim, para que nós tenhamos uma visibilidade um pouco mais completa, já tendo esse acesso autorizado ao nosso ambiente. Então, esse seria o segundo caso, e podemos passar com o seguinte, Denis. Victor, no caso, se de alguma forma chega ao conhecimento do cliente, da empresa, que existe um plano de ataque de maneira global à empresa, diretamente vindo aí, identificado na Deep Web, mas o cliente ele não consegue monitorar e nem revisar as informações de forma segura com as soluções que ele tem. Ou como que a gente realiza isso através do DTI? Aqui temos a função do Digital Threat Monitoring. Então, aqui, como vamos fazer? Aqui temos a função dos monitores, que seria a nossa base. Aqui nós vamos usar essas categorias que vocês conseguem ver aqui. Por exemplo, no caso, se vocês são uma empresa que cria ou produz cartão de crédito ou cartão de débito, então vocês conseguem colocar aqui o número BIN para monitorar se esse número BIN está sendo vendido ou está sendo filtrado na Deep Web. Tem como monitorar credenciais, quer dizer, usuário e senha da nossa empresa que esteja sendo vendido ou filtrado também. Algum ataque que esteja sendo planejado na Deep Dark Web para a nossa organização. Temos a proteção de domínio, que quer dizer que se tem alguma organização que está criando domínios parecidos ao nosso para enganar os nossos clientes e que eles ingressem naqueles domínios e sejam atacados. Temos aqui ameaças de ransomware, e também tem como criar monitores personalizados para que nós consigamos ingressar informações que talvez não estão nessas categorias. E quando nós conseguimos criar um monitor, já temos as alertas, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, os alertas aqui, nós vamos ter algumas informações, como, por exemplo, temos aqui que foi mencionado o Google num post na Dark Web. Então, vou abrir esse aqui. Então, aqui nós conseguimos ver um pouco mais de informações. Então, o Google foi mencionado por esse autor, I Miss Her Soul.
nesse fórum Cracking Tools, então vamos ver também o conteúdo desse fórum, para ver qual foi a menção do Google aqui. Então, aqui estamos vendo que nesse post desse fórum foi publicado algumas ferramentas de cracking no Crack Hub. E aqui é importante também mencionar que Gemini está incluso em toda essa ferramenta. Então, em várias fases, vocês vão conseguir usar Gemini para fazer que as operações sejam um pouco mais fáceis de fazer. E também, por exemplo, nas pesquisas que fizemos com vírus total, também tem como usar o Gemini para criar essas pesquisas. E aqui nós conseguimos ter essa visibilidade do que está na Deep Web, sem precisar ingressar, por exemplo, no Tor, ingressar nesses foros que são perigosos também, simplesmente ingressar em uma ação perigosa. Então, aqui nós temos essa capacidade de ver, monitorar, e ter essa visibilidade de ataques e ferramentas na Deep Web que possam ser usadas com nossa organização. Sim? Então, esses seriam os 3 casos de uso que vamos ver hoje. Maravilha, Victor. Bom, vamos retornar aqui. Apresentação. Obrigado. Bom, como vocês conseguiram visualizar aqui, o Google Threat Intelligence, a plataforma em si, ela é bastante robusta, existem muitos detalhes. Em uma hora de apresentação aqui é quase impossível demonstrar todas essas frentes, tá? A gente tentou aqui colocar alguma coisa mais prática para vocês entenderem até o alcance da plataforma e da solução, tá? Então, a gente já está trabalhando isso dentro de casa, e assim como o papel do parceiro por parte comercial, a gente também tem um momento técnico, né? Aqui foi mais a parte comercial, representando aqui para vocês o que o Silas colocou de iniciativa por parte comercial no começo do webinar em si, como a gente atua e como a gente consegue apoiar a frente de negócio e a parceria em si, mas a gente também, por simples atividades técnicas, a gente consegue dar esse apoio também. Então, a gente tem aí alguns processos a serem trabalhados diretamente com os clientes, e aqui a gente oferece isso para vocês diretamente, tá? Que são os assessments, e esses assessments, eles podem ser trabalhados tanto em momento de infraestrutura, como também de cybersecurity, como a gente está trabalhando, tá? Então, a gente entra em contato com vocês, ou vocês nos buscam em si, a gente tem um formulário a seguir ali, e a gente realiza esse processo diretamente no ambiente de vocês. A gente consegue identificar a necessidade em ambientes multi-cloud, dentro de somente de GCP, ou até mesmo em momento hybrid cloud com ambiente on-premise, tá? Através disso, além disso, a gente também trabalha de forma proativa, dentro da nossa parceria, alertas de faturamento relacionados ao consumo dentro de Google Cloud, e isso prevê bastante ali o quanto a gente tem de consumo dentro do mês. Isso é acordado com cada um dos clientes, com cada um dos budgets em si, e da prospecção que a gente quer entender sobre a nossa plataforma, a nossa frente de negócio. Então, isso é de forma proativa, a gente trabalha direto, de forma simples e gratuita, com a parceria em si, tá? A gente tem aqui, para todos que estão presentes, um formulário, tá? Para a gente ter esse primeiro contato através dos comerciais, assim como os outros comerciais. Eu vou pegar o link, para quem tem QR Code aí, já pode preencher esse formulário e nos enviar, mas também enviar o link aqui através do chat, para quem não está com identificação de QR Code nesse momento. Isso também pode ser compartilhado com os demais, tá bom? E enviando o link, isso. E aqui a gente abre para vocês, para caso alguém tenha alguma dúvida técnica ou até mesmo comercial, quem quiser realizar perguntas,
mas a apresentação que a gente queria colocar para vocês, tanto comercial, constitucional e principalmente técnica, foi trabalhada dentro desse momento aqui. Alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer pontuar alguma informação? A gente deixa o formulário aqui, e caso surjam novas dúvidas ou interesse futuramente, a gente está à disposição para seguir com vocês e acompanhar e trabalhar diretamente no ambiente de vocês, já com assessment, de uma forma gratuita no ambiente de vocês, e também, por parte comerciais, as outras opções atrativas que a gente posicionou aqui para todo mundo. A gente agradece e a gente espera o contato e vamos entrar em contato simultaneamente com vocês, então. Obrigado a todos.